todas as coisas. Temos para te adorar. E que dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a seja o Deus Todo-Poderoso neste lugar. Amados irmãos, depois dessa palavra de fé, esse testemunho de que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Abra a sua Bíblia, ainda no Salmos de número 1, a partir do verso 1. Vamos dar continuidade a essa palavra, diante daquilo que eu preciso ser diante do Senhor. Pois o tema central desse pensamento e dessas palavras é: quem sou eu? É uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias no reino espiritual. Quem sou eu? Quem achou o Salmo 1, diga amém. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Você pode aplaudir mais uma vez por essa palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a misericórdia, o amor, o carinho, a fidelidade de Deus recai sobre as nossas vidas nessa noite de domingo, debaixo dessas palavras, desse pensamento que nos remete a pensar quem nós somos quando estamos nas mãos do Senhor. Irmãos, quem nós somos quando estamos nas mãos do Senhor? O que produzimos quando estamos nas mãos do Senhor? Eis aí uma pergunta que você não pode cansar de fazer a você mesmo. Quem eu sou quando eu estou diante do Senhor? Eu sou mais um crente? Eu sou mais um evangelho? Eu sou mais um gospel? Eu sou mais um protestante? Eu sou mais um da multidão? Eu sou mais um que se diz cristão? Quem eu sou quando eu estou nas mãos do Senhor? Será que eu sou filho nas mãos do Senhor? Será que eu sou amigo nas mãos do Senhor? Será que eu sou discípulo nas mãos do Senhor? Porque dentre essas palavras eu já tenho dito, e que cada uma delas tem a sua particularidade, e cada um produz
aquilo que a própria palavra pode fazer por você. Às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem. Mas eu acho que a posição que escolhemos, eu tenho convicção de que as nossas posições dentro do reino dos céus, não é dentro da igreja, mas dentro do reino dos céus, é que nos fazem colher o que merecemos. O crente, ele colhe, mas ele só colhe coisas de crente. O evangélico, ele colhe, mas ele só colhe coisas de crente. O gospel, ele colhe, mas ele só colhe coisas de gospel. O protestante, ele colhe, mas só colhe coisas de protestante. Quando eu olho para a multidão colhe, só que colhe coisas da multidão. A multidão que andava com Jesus, ele colhia alguma coisa, ele reverberava algumas coisas. Sabe, existiu uma mulher que ela, ao saber que Jesus estava em uma casa, ela correu para aquela casa, e Jesus a trata de uma forma muito peculiar e estranha, e ele pergunta para ela: não é lícito dar os pães aos cachorrinhos? E ela responde: Senhor, os cachorrinhos se alimentam até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Dependendo da posição que você se coloque, você vai colher o que você decidir colher. A sua posição determina o que você vai ter. Mas Jesus, quando faz essa pergunta para ela, tenta ver aonde ela está, qual é a posição que ela está. E ela, por mais que tenha visto ou se sentido com aquelas palavras pesadas e duras, mas ela não desistiu de encontrar alimento em Jesus. E aí então Jesus se revela a ela do jeito que ela precisava. E ela mostra a Jesus que ela veio buscar o que havia de mais precioso. Agora, se ele quisesse dar a ela somente as migalhas, ela também comeria. Às vezes a gente não olha esse texto, da mulher Sírio-Fenícia por esse ângulo, mas ela disse para Jesus o seguinte: Jesus, eu quero mais do que comer migalha, eu quero mais do que de repente tem de sobra, de resto, não é nem sobra, de resto nessa mesa. Mas se o Senhor decidir que é isso que eu vou comer, então é isso que eu vou comer. E eu pergunto para você: Jesus deu as migalhas para ela? Não. Quem sabe você que nunca ouviu esse texto, depois você procura o texto da mulher Sírio-Fenícia. Alguns aqui nem nunca ouviram falar dessa mulher, mas essa mulher estava desesperada, procurando uma restauração, uma cura, um milagre, e ela se coloca debaixo da mesa praticamente, literalmente como se fosse um cachorrinho mesmo. E ela então se lança aos pés de Jesus. E Jesus, querendo saber qual era a posição dela, Jesus então lança um desafio. Tem hora, meu irmão, que Jesus, ele lança um desafio. Tem hora que Jesus parece que não está nem aí para você. Ou ele te dá uma palavra tão dura, ou ele te faz imaginar que você está sozinho ou abandonado, para ver qual é a tua reação. Por exemplo, esse foi um momento difícil, Vou citar o exemplo que todos nós vivemos aqui um pouco e sentimos, ficamos preocupados. E a pastora precisou ir a um pronto-socorro, mas ela não foi preocupada com a doença, ela foi confiante no Senhor. Tem gente que vai ao pronto-socorro preocupado com o que está sentindo, e outro vai confiante no Senhor.
É o que você pensa, é o que você imagina, é o que você vai receber. Quem está entendendo isso? De que maneira nós paramos os piores momentos da nossa vida? De que maneira nós nos posicionamos nos piores momentos da nossa vida? Tem gente que vai para o hospital pensando, vou morrer. Mas tem gente que vai para o hospital dizendo, Senhor, cuida de mim. É aquilo que você pensa, é aquilo que você será. Por isso a pergunta, quem? Quem? Sou eu. Quem sou eu no momento de crise? Quem sou eu no momento de guerra? Quem sou eu no momento de desespero? É evidente que a preocupação, ela bate. Diga comigo, a preocupação, ela bate. Eu disse, ela bate. Não pode me abater. Amém? A preocupação é diferente. A preocupação, ela bate. Mas ela não pode me abater. Olha que coisa linda. Guarda isso na tábua do seu coração, meu irmão. A preocupação, ela vai bater. Normal, natural. A fome bate. Mas essa fome não vai te abater. Amém? Nós temos vontade e muitas vezes estamos com a fome imensa. Veja se não é assim. Estamos com muita fome, muita fome. E a gente está com aquela sensação que vamos morrer de fome. Aí você está com vontade de comer o quê? Uma picanha com Coca-Cola, né? Um feijão tropeiro, um arroz à la grega. E Yuri já deu fome. Nem depois de uma festa comeu, que foi uma bênção. Mas brincadeira à parte, a gente tem essa sensação de que vamos morrer de fome. A fome bate. Mas se você tomar 2 ou 3 copos de água, a fome passa. Né? Vai enganar. Vai te sustentar por aquele momento que você achou que você ia morrer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você achar que vai morrer de fome, tome um copo da água viva que desce dos céus. Se eu fosse você, eu aplaudia. Água viva. Aquele momento que a gente acha que não vai aguentar, é a hora que você tem que beber pelo menos um copo de água. E que seja dos altos céus. Porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Flui neste altar correntes de água que vão saciar a sua sede. E por este momento vai dizer a você, aquieta o teu coração. Você consegue ficar sem comer, você só não consegue ficar sem beber da água da vida. Amém? A doença, ela pode bater, a crise pode bater, a dificuldade, ela pode bater, ela só não pode me abater. O que é abater? A palavra abater é tirar a esperança, é ter um ponto final naquilo que penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu acreditei. Quando estou abatido, eu já não mais estou crendo que aquilo pode acontecer. Dificilmente alguém vai ficar abatido dizendo, eu tenho fé. Quando você chega a ficar abatido é porque você já perdeu a esperança naquilo. Você vai dizer, eu estou cansado, eu não sei o que fazer, mas a fé continua lá. Mas quando você tem a sensação do abatimento, o abatimento, ele arranca a força da sua fé. Ela arranca a esperança que você tem de conquistar o impossível. Hoje, o Senhor está nos fazendo essa pergunta diante dessa reflexão. O que eu tenho tido é referência do que eu tenho acreditado, do que eu tenho sido de verdade. Se eu sou a multidão, eu só vou receber o milagre que confere a multidão. A multidão recebeu milagres enquanto Jesus andava,
mas a multidão não conheceu Jesus. Muita gente faz parte da multidão que até recebe milagres, mas não conhece a Jesus como verdadeiramente Ele é. Então, o que Deus está entregando ao meu coração é algo tão profundo, meus irmãos. É tão forte e simples ao mesmo tempo. Porque cada um vai ter de recompensa aquilo que realmente acredita ser. Quando nós olhamos para o protestante, ele vai ter o que ele acredita ter. Ele acredita que a fé dele e a força dele está nos seus questionamentos. Então o resultado da sua fé está baseado só no seu questionar. Porque esse é o princípio do protestantismo. Ele questiona, ele protesta. A minha e a sua fé não pode estar baseada em algo que é apenas questionamento. Tem uma canção linda, eu não sei cantar, mas o tema dela eu não preciso nem cantar. Questiona ou adora. Você tem que decidir. Às vezes nós passamos a nossa vida no reino dos céus mais questionando do que adorando. E isso é perigoso. Você ao mesmo tempo que diz, você questiona sem perceber. Ao mesmo tempo que você diz, Senhor, eu preciso de um milagre, você termina a frase e começa a outra. Senhor, por que o Senhor ainda não me deu? A fé dele está baseada no questionamento e não na certeza de que Deus é conhecedor e sabedor de todas as coisas e que Ele fará no tempo dele, se Ele quiser fazer. Porque tem essa canção que todo mundo está apaixonado por ela, e a pastora ama essa canção, a gente fica brincando e cantando, eu canto uma parte, ela canta outra, e a gente fica brincando espiritualmente com ela, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. como é que é, pastor, o resto? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é o quê? Ele é Deus. E se não abrir? Fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é quem? Ele é Deus. Ah. E se curar, E aí? Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele? É Deus. Ah, e o resto? Mas se não der, E aí? continua sendo Deus. É isso que Deus quer em nós. Aleluia. Amém? Amém. Claro que eu estou falando no contexto que eu já estou pregando eu acredito, há 14 semanas. Se não me falha a memória, hoje é o 14º domingo que eu prego sobre isso. Aqueles que estão ouvindo pela internet pela primeira vez, você pode buscar lá depois, e nós temos mais 13 mensagens falando sobre essa questão. Então, aquele que se diz protestante, ele vive a sua vida questionando, protestando, exigindo respostas. Irmãos, a verdade é que eu e você não podemos exigir respostas. Nós não temos nenhuma diretriz de Deus para exigir respostas de Deus. O único momento na Bíblia que Deus permite que nós venhamos colocá-lo em prova é aonde nós muitas vezes não temos ou coragem ou não temos moral, que é em Malaquias. Fazei prova de mim. É fazer prova, não é questionar também. Faça prova de mim, vamos lá, seja fiel e eu serei fiel. Mais ou menos é isso que ele quis dizer. Seja fiel e eu mostrarei a minha fidelidade. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. O único momento que ele abre uma vertente para questionar ou aparentemente falar a ele, é justamente naquilo que a gente muitas vezes não faz, que é na contribuição, são nos dízimos, são nas ofertas. Mas no geral, e aí esse é um texto isolado, então eu não vou aplicá-lo no geral,
porque ele é um texto específico para Malaquias 3:10. Mas um contexto geral, nós não existimos para questionar, nós existimos para adorar. É a adoração que promove o milagre. É por isso que ele está tentando encontrar essas pessoas, os verdadeiros que o adoram e em verdade, né? Ele está buscando, e o que nós somos é o que vai determinar o que teremos. E por que eu estou dizendo isso? É porque nós paramos semana passada no verso 2 do capítulo 1 de Salmos, e no verso 3 diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto em qualquer estação. Não é isso? Ah, é? Deixa eu ler de novo. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação, cuja folha não, e tudo quanto fizer, uau! Se eu fosse você, aplaudia o Senhor. Meu irmão, ele está dizendo quem é que será como a árvore. Quem é o sujeito oculto dessa frase? Quem será, na conjectura do texto no verso 3, ele está falando de alguém, e ele tipologicamente coloca essa pessoa como uma árvore. E essa pessoa, ao encontrar com o Senhor, porque vai meditar na lei dele de dia e de noite, ela será como a árvore plantada junto a correntes, no qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Não, eu quero ouvir, tem gente que ainda não entendeu. Quem é essa pessoa? É isso aí. Você não vai poder nem dizer somos nós, é você. Porque aqui o contexto é pessoal, é singular. Se não estaria, pois serão, mas está, pois será. Amém? Então responda com fé, porque esta agora é profética. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é essa pessoa? Eu. Aleluia. Então tome para a tua vida essa verdade. Segura esta palavra profética bíblica. Esta é profecia bíblica. Eu posso dizer sem medo de errar, e isto não é profetada. O que eu vou te dizer é sério, é real e é realista. Eu posso dizer o seguinte: eis que te digo que tu serás como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Eu creio. Agora só dá para prosperar se você estiver plantado junto à corrente de águas. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, sendo regado pela água certa, e deixar o dono te prosperar. Quem sou eu? Qual posição eu estou? Em que posição me encontro? Sabe, meus irmãos, o reino dos céus, ele é estabelecido. Como é que eu vou falar isso aqui? O reino dos céus, ele não é estabelecido, escute, ele não é estabelecido por movimentos espirituais, mas por movimentos humanos focando no reino dos céus. Ou seja, eu sou um ser humano, criado por Deus, gerado por Deus, mas o que me faz estar junto à corrente de águas não são os movimentos espirituais que nós conhecemos, mas é a nossa vida humana, realista, real,
é a minha caminhada, é o meu pensamento, é a minha postura, é a minha atitude real, é que me faz ir ao lugar aonde tem corrente de águas, e aonde, se eu plantar os meus pés ali, aí eu vou dar o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Aí tudo que eu fizer vai prosperar. Irmãos, eu vou falar algo aqui que eu e minha esposa ontem tivemos o desprazer, né? E eu quero deixar isso como exemplo, infelizmente negativo. Mas você não tem noção de como isso é sério. E como isso acontece com naturalidade no meio daquele que quer estar plantado junto à corrente de águas, o qual o seu fruto ele quer que dê na estação própria, quer que a sua folha não caia, e tudo que ele fizer ele quer que prospere também. Só que para fazer isso nós temos que estar plantado junto à corrente de águas. E essas correntes, elas são correntes limpas, puras, santificadas. São correntes que saem do trono de Deus. Você acha que Deus vai aceitar nesta água alguém contaminado? Não. Muitas vezes queremos estar lá. A pergunta é: nós podemos estar lá? A nossa posição é essa? Ele está dizendo que será. Ou seja, isto é uma palavra, é um pensamento, é uma visão, é uma ideia. Porque ele não disse que você é uma árvore, ele não disse que você tem folha, mas ele está te fazendo pensar que como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ou seja, para você viver isso que ele acabou de dizer no verso 3, você vai precisar ter de Deus o que dele? A confirmação. Eu disse o quê? Porque ele só vai prosperar se ele enxergar você como uma planta junto à corrente de águas, e que ele vai fazer dar o seu fruto na estação própria, cuja essa folha não vai cair, porque é ele que vai guardar e é ele que vai proteger. Mas por que isso não acontece? Exatamente porque existem coisas dentro de nós que nos impedem, nos atrapalham, nos privam e nos fazem retroceder ao invés de progredir. Eu tenho tido uma experiência muito interessante, e aí entra o exemplo que eu vou te dar, com grupos de pessoas que estudam a palavra. E aí é bem interessante, a gente aprende muito, pessoas muito inteligentes, pessoas que focam a sua vida no estudo. Eu admiro demais. Estou muito longe dessa capacitação, não porque me sinto incapaz, mas porque eu creio que existem dons e talentos para cada um, e eu admiro quem tem a se desenvolver na escola catedrática também. Eu acho lindo. Não sei se Deus me chamou para esse mover. O que eu sei é para usar em minha própria vida, e para ajudar os meus irmãos, alertar a sua fé e passar a minha alma para que seja a boca de Deus falando com cada um. Então cada um tem uma missão. Em alguns momentos Deus me dá palavras que venham preencher o vazio da sua alma, e de alguma forma eu tenho uns flashes de uma visão de mestre sobre a tua vida. Porém, eu tenho que concordar que existem mestres realmente de excelência. E aí eu estou falando dessas pessoas que têm um vasto conhecimento. Só que eu me deparei com uma verdade triste, e que infelizmente isso nos faz estar na posição inversa daquilo que Deus quer. Quando você é questionado, qual é a sua reação? Quando você é confrontado, qual é a sua reação? Irmãos, olha, eu até compreendo, eu até vou entender, eu até vou de alguma forma aceitar alguém que é literalmente ignorante, ou novo convertido, ou neófito na fé, ter reações que gerem
um desconforto, justamente pela sua falta de habilidade de conhecimento dessas correntes de águas vivas. Agora, é inaceitável alguém que conhece a palavra não fazer com que a sua vida seja pautada dentro dela, pelo menos no básico. É inaceitável. E isso fica como pensamento para todos nós aqui. Porque não tem como você dizer que serve ao Senhor, se na hora da crise, se na hora do problema, você sequer tem um comportamento daquilo que você mesmo conhece. E ontem, alguém foi questionar, nesse debate que fizemos, e aí eu vejo um catedrático, um grande estudioso, perder a mão. Ele perde a mão, ele perde o pé, ele perde a língua, ele perde tudo. E perdeu a razão também. Você não tem noção do que este abnegado falou. Não vou falar. Pode pensar que o trem foi doido. Mas pensa num troço estranho para alguém que consegue dissertar com facilidade a angiologia, a missiologia, demologia, tudogia, mas na hora de ser, no mínimo, filho de Deus, na verdade, emprestou a boca para o capeta. Isso é sério. Aonde você está é o que você vai receber. O que eu estou tentando dizer para você é que eu vejo alguém que conhece muito, mas não sabe nada. Então, meu irmão, eu prefiro você ignorante acerca das Escrituras, mas sábio acerca da sua fé. Eu prefiro pessoas que têm dificuldade de entender muitas coisas dentro da própria igreja, mas não deixa de entender que Deus é o seu único e suficiente Salvador. E aí eu fico me perguntando, do que adianta saber tanto para não saber nada no final da história? Do que adianta ser tão profundo nas nomenclaturas, se não sabe nem que tipo de pessoa é dentro do reino dos céus? Sabe, eu tenho visto pessoas quererem conhecimento lindo, porém, essas mesmas pessoas são aquelas que perdem o que é mais precioso. Melhor do que ter conhecimento histórico, bibliográfico ou social do que a Bíblia relata, é ter conhecimento espiritual de quem você é nas mãos de Deus. Porque Deus não levará para o céu, perdoe, se eu sei que eu vou falar e vou atingir, quem sabe não ninguém que está aqui, mas outras pessoas que estão estudiosos, são PhDs, ok, eu não sou contra porque também estudei um pouquinho, mas eu não posso perder com o estudo o que é mais precioso, que é a sensibilidade de reconhecer qual é o meu lugar, o que fazer na hora de um confronto com o adversário, qual é o meu posicionamento. Aquela mulher estava na mesa e ela se posicionou aparentemente como um cachorrinho, mas na hora que ela responde, ela não responde como um cachorrinho, ela responde como alguém que tinha fé e certeza de que Jesus podia mudar a história dela. É diferente. As pessoas podem te ver pequenininho, podem olhar para você e achar que você não vai prosperar, que você não vai conseguir, que você não tem embasamento bíblico, que você tem pouca experiência espiritual. Porém, quando você conversa com Deus, quando você coloca seu joelhinho no chão, com as suas palavrinhas, quem sabe pequenas, quem sabe ainda muito tacanhas, ainda com muita dificuldade de falar com Deus, mas quando você dobra o seu joelho, você sabe o que quer, você sabe o que pensa, e você determina no reino dos céus o que você quer ser. Isso faz diferença. A diferença não está em quem estuda mais, a diferença está em quem conhece mais Deus. Gostaria muito de ser um PhD, não tenho esse talento de repente, mas uma coisa eu falo com Deus: se é para ser PhD e perder o que é melhor, eu prefiro continuar do jeito que eu sou.
menor do que todos, mas do reino dos céus, o Senhor olha para mim, se inclina, porque Ele ouve o meu clamor todas as vezes que eu faço. Você pode aplaudir ao Senhor, né? Melhor do que saber justificar é saber clamar a Deus. Porque o Senhor, Ele responde a clamores. Diga comigo, o Senhor, Ele responde a clamores e não a justificativas. Ele não responde a grau de conhecimento, meu irmão. Se fosse assim, coitado dos analfabetos que outrora fazia parte da igreja que hoje são catedrais, mas que antigamente eram os analfabetos de pai e mãe que colocavam os tijolos e colocaram as pedras fundamentais, e que hoje são uma das maiores igrejas espalhadas por todo este planeta, ou este Brasil. Mas foram eles, com a fé pautada no conhecimento de quem é Deus. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. A letra mata não é porque você estuda e morre, é porque você deixa a letra matar aquilo que é mais precioso, que é a sua fé e o seu posicionamento real. E eu fiquei muito triste em ver, depois se arrependeu, aí já era tarde, irmão. Eu quero te dizer que você vai se arrepender. Mas a pergunta é, tem arrependimento que Deus perdoa, mas o prejuízo é tão profundo e tão grande, que praticamente você nem vai se considerar perdoado, porque você vai se cobrar. Quantas vezes você foi perdoado por alguém, por algo, alguma coisa que você fez, mas no fundo da sua alma batia aquela sensação, ai, para que eu fiz isso? Por que eu agi desta forma? Aí alguém bate no seu ombro e diz assim, mas você foi perdoado. Deus te perdoou, fulano te perdoou, sim. A questão não é A, nem B, nem C, a questão é você. A questão é como você está, em que posição você se encontra. Deus está dizendo que nós precisamos estar plantados junto à corrente de águas. E a pergunta que eu te faço, o verso 3 está escrito em cima de que versículo, meu irmão? É do 2. Porque você só estará plantado junto à corrente de águas se você ler o verso 2. Porque o verso 2 é que diz que tipo de água que você tem que beber. E ele diz no verso 2 o quê? Que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia Então a palavra é a água de Deus que purifica o homem de todo mal, de todo pecado. O versículo, o capítulo de Salmo 1 se interliga profundamente. Ele está dizendo que se eu quero ser uma árvore plantada junto à corrente de águas, eu não posso esquecer que é a palavra simples que vai me direcionar para isso. É o temor, é a obediência, é o posicionamento. O que um filho tem? Porque eu já disse até a multidão. E dentre as 3 ou 4 que eu já falei sobre essa questão, sobre as 4 nomenclaturas que o Senhor corrobora ou aceita, ou vai realmente considerar como aqueles que Ele está buscando, ou a 4ª, que seriam os adoradores, mas para mim, os adoradores, na verdade, é a expectativa de Deus sobre nós. O que Deus espera de nós, como filhos, amigos e discípulos? Que nós sejamos adoradores. Então, para mim, a palavra adorador é a expectativa de Deus. É o adjetivo que Deus nos dá. Eis que estou à procura de verdadeiros adoradores. Então Ele está procurando aquilo que Ele deu uma qualidade. Qual foi a qualidade que Ele deu a essas pessoas? Adoradores. Então Ele vai buscar o filho, Ele vai buscar o amigo e vai buscar o discípulo, que são adoradores. Então todo filho tem que ser adorador, todo amigo tem que ser adorador, e todo discípulo tem que ter a característica de adorador. O que um filho tem? Sabe o que filho tem? O filho não tem o que o crente tem. O crente se baseia nas coisas que ele pode ver aqui.
A busca dele, a fé dele é baseada em coisas e não no Senhor. Infelizmente, quando ele não tem o que ele quer, ele abandona, ele desiste, porque a fé dele está baseada ainda muito pequena, ainda é muito insignificante, porque ele baseia a sua fé em alguém que é maior do que ele. Mas quando este alguém, na mente dele, o trai ou não cumpre com aquilo que ele deseja, ele é fatalmente levado à desistência. Então ele acaba se tornando o próximo desviado. O evangélico, o que ele tem? O evangélico só tem as promessas que ele vê nesse campo, dentro de uma religião. Meu irmão, as promessas que eu tenho não estão pautadas numa religião. Religião não tem promessa para mim. Religião não tem promessa para você. A sua promessa não é pautada na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Universal, na Congregacional. A sua promessa é pautada no reino de Deus. Aleluia. Essa é a realidade. Agora, o que um filho tem? Um filho tem a herança do pai. Quem é filho tem herança. Qual posição você está? De bastardo ou de filho? Porque o bastardo não vai possuir herança, mas o filho vai. Então, ruim de tudo, quem é filho possui a herança do seu pai. Recebe a herança do seu pai. Só que a herança do seu pai só vai chegar a você no tempo dele. Amém? Amém. Se você é amigo, um amigo não deixa o seu amigo passar necessidade. Então sabe qual é a herança de um amigo? A fidelidade do seu amigo. E a Bíblia diz que o meu Deus, Ele é fiel. Você pode até ser infiel, mas Ele permanece fiel, porque Ele vela para cumprir a sua... Ele é fiel como amigo. Agora imagina ele fiel como amigo e você fiel como amigo dele. Se prepare, porque ele cumprirá a palavra dele na sua vida. Aleluia. Agora imagina os discípulos. A posição do discípulo vai dizer quem ele vai ser. Ele vai ser admirado pelo reino dos céus, porque a Bíblia diz que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Isso é discipulado, é fazer discípulos. A Bíblia também diz que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos. Se eu estou indo e fazendo discípulos, eu estou fazendo o que a Bíblia diz, que uma alma apaga uma multidão. Está dando para entender? Quando você tem prazer em ganhar almas para o reino como discípulo, você está gerando a morte dos seus pecados. Olha que coisa linda. Olha que coisa profunda. Você está entendendo qual é a recompensa de um filho, de um amigo e de um discípulo? Porque se a Bíblia está dizendo que uma alma paga uma multidão de pecados, irmão, se eu estou ganhando aquela alma, aí você vai, olha como é a nossa mente quando ouvimos essa frase. Quem sabe hoje eu vou caminhar com essa frase que poucas vezes eu ouvi alguém pregar sobre ela. Aquele que, ou a Bíblia diz, aquele que ganha almas, sábio é. Aquele que ganha almas, sábio é. Aquele que ganha uma alma, apaga uma multidão de pecados. Olha o que eu estou lhe dizendo. Primeiro, para pagar uma multidão de pecado por causa de uma alma, você vai entender como isso vai funcionar. Aí tem gente que vai achar que é o seguinte: se eu ganhar essa alma hoje, o Senhor vai me perdoar dos meus pecados lá atrás. Não, não é isso. Não é dessa forma. Você vai entender o que eu vou dizer agora. Porque você é perdoado dos seus pecados quando você se arrepende, amém? Concorda? Isso é ponto crucial. Agora, por que então que a Bíblia diz que quando eu ganho almas para o reino, nós apagamos uma multidão de pecados? Essa multidão de pecados pode estar em dois contextos. Primeiro, daquele que você ganhou para o reino.
Então ali milhões de pecados serão apagados, amém? Mas na sua vida também são apagados os pecados. Como? Como isso pode acontecer, apóstolo? É simples. Porque para mim ganhar uma alma para o Senhor, no mínimo, eu tenho que ter testemunho, vida com Deus. Porque se eu não tiver testemunho, vida com Deus, e minha vida plantada junto à corrente de águas, esta alma não verá em mim o que? Testemunho, não verá em mim Deus. E se eu ganhei uma alma, é porque foi apagada uma multidão de... Deu para entender agora? Quando eu foco em ganhar almas, a primeira coisa de um inteligente é, no mínimo, se santificar. E se eu me santifico, me dá poder, me dá graça e me dá autoridade para repreender as multidões de pecado que também há dentro de mim. E quando eu ganho esta alma, é como se Deus estivesse dizendo para você: viu como valeu a pena? Esta alma que você ganhou é a prova de que você apagou uma multidão de pecados. Glória a Deus. Quem entendeu esse mistério aí? Amém. Porque essa é a realidade. E quem ganha almas para o Senhor, sábio é. Irmãos, o Senhor quer preencher a nossa alma com esta sabedoria. E como é que a gente é sábio? É tentando ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Filhos dele, amigos dele, discípulo dele. E nessa busca de ser amigo, filho, discípulo, nós conquistamos de Deus sabedoria. Sabedoria esta que infelizmente PHDDD não teve. E aí o que aconteceu? Todos ficaram pasmados. E a resposta para cobrir a falha, que você não tem noção qual foi a seguinte: eu sou carne, irmãos. Eu sou ser humano. Vá orar mais um pouco. Irmãos, se eu começar a justificar os meus erros porque eu sou carne, então Jesus está lascado com todo mundo. Porque a Bíblia diz que a carne é o quê? Ela é o quê? Ela é fraca, não é fraca? E desde quando o pecado é vitamina? A carne é fraca, mas o Espírito que está dentro de mim vivifica a alma. Então não use a desculpa porque a carne é fraca, e aí você pode pecar ou pode se deixar pecar, justificando a sua fragilidade na carne. Se a tua carne está frágil, é porque teu Espírito está mais frágil ainda. Essa é a realidade. E outra coisa, tem gente que recebe o Senhor como seu Salvador, mas não recebeu Ele como o mudador de opinião, mudador de pensamento, mudador de circunstância. Não dá para aceitar o Senhor e não deixar Ele mudar a mente. Não dá para aceitar o Senhor de verdade se Ele não mudar quem um dia eu fui. Se um dia eu era grosso igual uma porca, eu tenho que mudar. Se eu era veiaco, só os antigos entendem isso. Se eu era veiaco é mal pagador, tá certo? Veiaco é 7-1, gosta de passar a perna nos outros. Não adianta me conhecer a teologia se você é malandro, a lei do Gerson, gosta de passar a perna nos outros. Essa teologia não leva a lugar nenhum, ensina os outros, mas leva ele para o inferno. Não adianta ter conhecimento se não tiver espiritualidade. Conhecimento sem espiritualidade é a mesma coisa que nada. Agora, espiritualidade necessariamente não precisa ter todo o conhecimento, porque é Deus que revela os seus. É o Espírito Santo que te diz quando você peca. Livro nenhum ensina um homem e não faz um homem parar de pecar, exceto a palavra. A palavra, quando é lida, há um dispositivo chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo fala com você e diz: tu vacilou, tu errou, converte, se arrependa e volte ao amor inicial. Eu fiquei muito triste. E esse é um cuidado que nós temos que ter como igreja, como filhos de Deus.
É o cuidado que nós precisamos gerar na nossa alma. Nós não podemos perder o controle, meu irmão. Por isso eu comecei dizendo, as coisas podem bater em nossa porta, mas as coisas não podem nos abater. E quando estamos abatidos, perdemos a noção de quem somos. E eu e você somos árvores plantadas junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As águas estão ali. Para quê? Para que as águas... Irmão, o texto está tentando te dizer o seguinte: se você é como uma árvore plantada junto à água, a corrente de água, ele está dizendo o seguinte: você precisa estar ligado na água que traz vida. Necessariamente você não vai ter fruto ou as bênçãos, né? Todos os dias que você quiser. Não é toda vez que você vai olhar e vai ter ali a fruta ali. O que ele está dizendo é que você precisa estar vivo. Uma árvore boa não é aquela que tem fruto. Uma árvore boa é aquela que está viva. Porque tem muita árvore que tem fruto, mas não presta. Porque a árvore já está morta. Está doente. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então, melhor do que ter o fruto pendurado no galho, é o fruto ser sadio. E só tem um fruto sadio se existir uma árvore. É impossível ter um fruto sadio numa árvore doente, meu irmão. Como é que vai ser? Como é que funciona isso? É impossível. A árvore tem que estar sadia. A árvore tem que estar em perfeito estado. Porque uma árvore doente, ela facilmente é contaminada por fungos, por bactérias, porque a árvore ela não está em seu perfeito estado. Ela está facilmente atingida por algo externo. Uma árvore doente pode até dar fruto, mas dá fruto doente. Então, quando você olhar para a sua árvore, que é você, não fique triste porque ela ainda não gerou o fruto que você quer. Mas fique alegre porque você está plantado junto a águas correntes que Deus está colocando na sua vida. Se você está plantado junto à corrente de águas, fique tranquilo que o fruto vai dar na estação certa. Agora, a coisa mais linda é que você pode até não ter o fruto, porque o fruto só vai dar na estação que Deus quer que dê, no momento que Deus quer que dê. Mas uma coisa é que me chama a atenção, e eu achei perfeito, lindo e maravilhoso: as folhas não vão cair, porque são as folhas que vão captar as coisas externas. Olha que profundo. A raiz, escute isso, a raiz se alimenta da água e do que a água lhe proporciona. Quem está entendendo? É a água, palavra. As folhas, elas vão captar o que está externamente. A folha vai sofrer o que está externo. A árvore, ela vai sofrer o sol, a chuva, o vento, mas ela tem que ter folha. As folhas vão sentir tudo. As folhas vão captar tudo. E se você está plantado junto a árvore, a águas profundas em Deus, a sua folha não vai ficar doente. Ela vai estar sempre verde, linda e perfeita. Sabe o que é a folha? A folha é o que você representa para o mundo. A folha é o que você é para as pessoas que te enxergam. Porque a pessoa, quando olha para uma árvore, geralmente ela olha para as folhas. Porque a beleza de uma árvore não está nos galhos. A beleza de uma árvore está na sua copa, está nas suas folhas. Porque quando olhamos para as folhas lindas, provavelmente lindos frutos. Então, quando alguém olhar para você, pode não ter fruto, mas quando olhar as suas folhas, eles vão pensar: vai vir coisa boa, vai surgir coisa boa, vai acontecer coisa boa. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Essa é a realidade. Porque as folhas não vão cair. E tudo o que você fizer vai prosperar. Você só tem que estar no lugar certo e fazendo a coisa certa.
plantado junto à corrente de águas, as suas folhas não cairão, o fruto vai dar na estação certa, e tudo quanto você fizer prosperará. As coisas podem estar ruins, vai prosperar, vai acontecer. Deus vai gerar respostas, meu irmão. Eu creio, Paizinho. Luiz, tome posse. Deus vai gerar respostas. Agora, escute. Só não gerará resposta se você não estiver no lugar certo. Meu Deus. Se as coisas não estão funcionando, então é hora de ver em que lugar nós estamos plantados. Em que lugar eu estou enraizado? Eu estou enraizado nos meus medos, nas minhas angústias, nos meus temores, ou eu estou enraizado nas águas profundas de Deus? Você é aonde você está. Se a tua mente ainda tem coisas do mundo, fique tranquilo que vai dar errado. É certo. Agora, se você não quer viver as coisas do mundo, então é hora de você começar a arrancar e pedir a Deus: Senhor, arranca a minha árvore daqui, porque aqui não presta. Me coloca no lugar que o Senhor quer. As questões às vezes é mais simples do que nós imaginamos. As questões não acontecem porque nós estamos nos lugares errados, nos posicionando de forma errada. Porque Ele só vai reconhecer e só vai fazer prosperar quem estiver nas águas correntes de Deus. Amém, meu? Amém. E eu deixo esse recado para nós como igreja. Sejamos pessoas inteligentes, plantadas às águas correntes de Deus. Porque não adianta. Olha, irmão, uma coisa me deixa muito chateado. Eu fico muito triste, fico arrasado. Para com essa mania de que porque você estudou um pouquinho, de dizer que você já sabe. Você não sabe nada. Sabe nada. Esse cabra sabia tanto, ele me decepcionou. Ele mostrou que ele sabia muito menos do que o mais novo convertido aqui. Você só sabe alguma coisa quando você continuar dizendo para Deus: Deus, eu não sei nada, eu preciso aprender mais. Senhor, eu estou errando muito, me ajuda a não errar. Isso para mim é ter conhecimento de Deus. Às vezes o pastor prega a mensagem, o Salmo 23, já conhece nada. Salmo 90, estou cansado de ouvir, mas infelizmente não está cansado de aprender. O problema é esse. Isso aqui eu já sei, quantas vezes já passei por isso aqui dentro da igreja, isso aqui eu cansei de ver. O problema é que você não cansou de aprender, cabra. O reino de Deus é feito por aprendizado. Quem não aprende retorna, volta ao caminho. Não tem jeito. Essa é a realidade. E aí você fica rodando no mesmo lugar, como diz o ditado, igual peru tonto. Roda e não sai do lugar. Meu irmão, o reino dos céus não é feito de coisas humanas, são feitos de coisas espirituais. E para discernir as coisas espirituais, só sendo espiritual, só vivendo o espiritual. E o espiritual não é, ninguém vive o espiritual dizendo eu já sei. Sabe como é que a gente vive o espiritual? Dizendo: Senhor, eu quero aprender, eu quero viver, eu quero sentir. Me mostra, Senhor, onde eu estou pecando, onde eu estou errando. Senhor, eu tenho sede de não pecar contra Ti. Eu tenho sede de sair desse lugar que eu estou, que está dando tudo errado. Senhor, eu não aceito isso aqui na minha vida. Mas sabe quando a gente diz essa frase? A gente diz essa frase nas seguintes situações: Senhor, eu não aceito essa doença da minha vida, eu não aceito essa pobreza, eu não aceito esse carro, eu não aceito essa casa, eu não aceito esse telefone, eu não aceito essa roupa, eu não aceito nada disso. É isso que todo mundo diz que não aceita. Por que nós não mudamos o disco dizendo: Senhor, eu não aceito viver nessa vida de pecado, Senhor, eu não aceito viver nessa vida mais ou menos espiritualmente, Senhor, eu não aceito viver essa vida sem ter um contato, uma experiência contigo. Estamos precisando dizer isso para o Senhor. Senhor, eu não aceito mais só sentar numa igreja e assistir
repetir os cultos, eu quero mais. Senhor, eu não aceito isso para a minha vida. Eu quero mais, eu quero estar plantado junto às correntes de água, que dá seu fruto na estação certa, e cuja folha não cai, e tudo quanto eu fizer vai prosperar. Nós estamos precisando de alimentar isso dentro de nós. Estamos precisando de abandonar essas questões humanas e começar a dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. É por isso que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus no teu coração, a tua alma e a tua vida aqui hoje. Amém, meu irmão? Amém. Porque eu sei que isso vai te fazer prosperar. A prosperidade de Deus está na sua porta, porque é ela que vai atrás de você. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de você. Quantos creem que vai ter bênção de Deus correndo atrás de você ainda hoje? Amém. Amém, meu irmão? Quem toma posse disso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. E aquele que crê, aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar a nossa vida no altar de Deus. Quantos creem nisso? Eu te convido nesta hora a ficar de pé. Aleluia. Quantos essa noite estão dizendo: Senhor, eu estou cansado de viver essa vida pequena espiritual. Eu não aceito isso na minha vida. Eu quero estar plantado junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas minhas folhas não vão murchar. Eu não vou ficar murchinho. Deus está dizendo isso para você aqui hoje. As suas folhas não vão murchar. Sabe aquela sensação que ficamos murchos? Está faltando estar nas águas de Deus, nas correntes das águas de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta hora, que as folhas não vão murchar. Eu profetizo sobre a tua vida que os frutos podem até não estar no pé ainda, mas as folhas não vão murchar. E todos que olharem para você vão olhar para uma árvore próspera, vão olhar para um filho de Deus próspero, para um amigo de Deus próspero, e para um discípulo próspero diante do Senhor. Quantos querem isso para a sua vida? Pai, diante, Senhor, desta congregação, nós clamamos essa hora, Senhor, e te pedimos discernimento do teu Espírito. Pai, que cada um faça uma autoavaliação, uma reflexão sobre a sua vida, e se coloque no lugar certo. Que essa noite seja um divisor literalmente de águas. Deixemos de estar em qualquer água para estar nas águas correntes de Deus. Meu Pai, que nessa noite, Senhor, nós venhamos sair daqui hoje com a visão da prosperidade, mas não a prosperidade que alguns têm pregado, mas a prosperidade mais profunda, a certeza de que seremos vistos como vencedores, como conquistadores no reino espiritual. Porque quando as pessoas olharem para nós, elas não vão ver que as nossas raízes estão nas águas correntes. Muitos não vão enxergar as águas que estão suprindo as nossas necessidades. Muitos não vão enxergar este rio que nos alimenta, mas eles vão enxergar as folhas que estão em nós. Folhas viçosas, folhas vibrantes, folhas
Ele sabe, meu Pai, quando uma árvore está defeituosa, porque esta árvore, ela apresenta nas folhas o resultado de falta de água, falta de sais minerais. Ele apresenta nas folhas doenças da própria terra. As folhas refletem quem nós somos. Pai, quem sabe as pessoas têm olhado para as nossas folhas e elas não têm sido referência, meu Pai, de vício, de saúde, de alegria, de gozo, de satisfação. Quantas pessoas estão olhando para nós, nos vendo até de pé, nos vendo mergulhado no rio, porque dizemos: este domingo eu vou para a igreja, este domingo eu vou cultuar o Senhor, esta segunda eu vou aprender mais de Deus, esta quarta eu vou orar. Mas o reflexo da água vai estar nas folhas, folhas que não caem, folhas que não murcham, folhas sadias. Oh, Rabashina, Rabacalabá, de Kinamandurishi, o Kenahai de Paz, de Cantarai, que não mandarás. Pai, que nessa noite o Senhor arranque as folhas doentes, que o Senhor arranque as folhas que estão podres, que estão secas. Eu profetizo de Deus que o vento que vai surgir debaixo desta oração vai arrancar as folhas secas, vai arrancar as folhas doentes, vai arrancar as folhas que não fazem parte do histórico de Deus em sua vida. Meu Deus, ei, que visão linda! Ai, de Covarabaxi, de Calabás. Deus, de forma profética, diz ao meu coração: até aqui eu estava pregando, mas isso que eu vou falar agora é uma revelação profética, é uma revelação de Deus. Ele diz para mim: filho, diga para mim, igreja, que uma árvore doente, ela tem jeito, mas para ter jeito tem que ter as folhas doentes arrancadas, para que a doença não se espalhe, para que o mal não seja estabelecido nas outras
pequenos. Deus está dizendo: eis que eu quero tirar você desse vaso pequeno. Eu quero tirar você desse vaso pequeno. Já passou o tempo. Se não tiver lugar para crescer, você vai continuar no mesmo lugar. A árvore grande em vaso pequeno não cresce. A árvore grande em vaso pequeno não cresce. A raiz não tem aonde se alastrar. A raiz não tem aonde se aprofundar. Deus hoje quer quebrar. Deus hoje quer quebrar o vaso e fazer algo novo. Fazer algo novo. Colocar você no lugar diferente. Ora, baixinha, manda. Recalabanda, ora, baixinha. Parece que eu estou vendo Deus fazer replantios aqui hoje. Você que está na internet, você que está ouvindo, Deus quer te replantar aqui hoje, meu irmão. Saia desse vaso pequeno. Saia desse lugar minúsculo que você acha que é casa. Saia desse lugar que está inibindo o seu crescimento. Deus quer te colocar em lugares grandes. Ei, e eu não estou falando isso de igreja. Não confunda. Eu não estou mandando ninguém sair da igreja. Eu estou dizendo que você tem que sair desse lugar pequeno que você deixou a sua árvore ser plantada. Não importa o tamanho da sua igreja. Deus quer que você cresça e faça a sua igreja crescer. Oh, vacina, manda, decala, banda, vacina, manda, cai. Meu Deus, faz replantios aqui nesta noite. Deus está arrancando agora, tirando do vaso pequeno e colocando em liberdade. Deus hoje tem liberdade. Ele está dizendo: eu vou tirar você do lugar pequeno e te colocar no lugar aonde as suas folhas não murcharão, e no tempo certo você dará frutos, muitos frutos, muitos frutos. Eu profetizo muitos frutos de Deus sobre a tua vida. Quem crê nisso, tome posse. Quem crê nisso, tome posse. Quem crê